Olá, tudo bem? Meu nome é Wayana, sou estudante do curso técnico em enfermagem aqui do Polo de Gromogol, Minas Gerais, por meio da Unimontes. E hoje, no vídeo de hoje, eu vou estar falando um pouco sobre meu trabalho de conclusão de curso, que traz o tema de riscos e acidentes ocupacionais no atendimento pré-hospitalar. Então, dando início aí, o atendimento pré-hospitalar vai ser aquele serviço prestado às vítimas de trauma, seja por acidente automobilístico, ferimento por arma branca ou arma de fogo, distúrbio psiquiátrico, né? E essa vítima ela vai ser atendida antes que ela chegue ao hospital, né? Então a equipe do APH ela atua, ela trabalha garantindo ali a estabilidade clínica da vítima ali no local do acidente, né? E tentando garantir a sobrevida da vítima. E a grande questão é que esse pessoal ele precisa agir com mais rapidez, pensar mais rápido, né? Isso pode levá-los a se esquecer do cuidado básico, do cuidado universal, né? Que é a adoção dos EPIs, né? Equipamentos de proteção individual, né? E das precauções padrão, né? Uma vez que a gente tem que levar em conta que o profissional ele precisa garantir a segurança dele primeiro, para depois garantir a segurança da vítima, né? Para que assim o profissional não se torne, né, mais uma vítima, né, mais um acidentado. Então, o próprio trabalho, a própria jornada de trabalho já deixa o profissional exposto a riscos ocupacionais, né? Se a gente soma isso, né, muitas vezes a falta da adoção de medidas, né, de precauções padrão, a adoção do uso de EPIs, então esse profissional ele vai ficar cada vez mais exposto aos riscos ocupacionais, né, e consequentemente aos acidentes ocupacionais. Então, um dos riscos que eu vou estar falando agora são os riscos psicossociais, né, que abrangem aí uma agressão física, uma agressão verbal, uma agitação da vítima ali no local do acidente, né, e esses riscos eles também podem ser resultantes de uma carga horária exaustiva de trabalho, uma jornada exaustiva de trabalho, más organizações assim de trabalho, né, relações desgastantes, relações, né, prejudiciais aí com colegas, com vítimas. Então, esses fatores, todos esses fatores, eles podem levar a uma sobrecarga psíquica, né, do profissional do atendimento hospitalar. Né? Um grande exemplo disso é o resultado de uma pesquisa feita pelos autores Zapparoli e Marziali, em 2006, né, que teve como resultado que a categoria de risco psicossocial no atendimento pré-hospitalar ela representa perigo iminente, pois a equipe do atendimento pré-hospitalar ela lida com bastante coisa. Então ela lida com tentativa de homicídio, ela lida com tentativa de suicídio, ela lida com vítimas ali com possíveis distúrbios psiquiátricos. Então o profissional ele sofre com tudo isso. A cabeça do profissional ela precisa assimilar uma condição perigosa de trabalho, né, ter que lidar com pessoas desconhecidas que você não sabe de que maneira que vai reagir, mais relações de trabalho, mais relações pessoais. Então, todos esses fatores aí juntos, eles podem sim trazer uma sobrecarga psíquica para o profissional. Então, outro tipo de risco aí que vai entrar na categoria dos riscos ocupacionais no atendimento pré-hospitalar é o risco biológico. Né? No caso, ele é definido aí pela Anvisa, né, como o risco que traz ali a possibilidade de exposição a agentes biológicos, sejam eles geneticamente modificados ou não. Por exemplo, cultura de células, parasitas, toxinas, né? Um exemplo aí de uma situação básica que o profissional poderia estar exposto ao risco biológico seria ele ter que usar uma agulha, algo pérfuro cortante que possa ter ali troca de fluidos entre ele e a vítima, né, entre ele e o paciente. Então esse aí seria um exemplo de uma situação de exposição a um risco biológico. Então aí os autores, por exemplo, Oliveira e et al., né, no trabalho deles de 2011, eles afirmam o seguinte, que todos os profissionais que prestam serviço ao atendimento pré-hospitalar, eles se apresentam expostos aos riscos biológicos, porém, tal risco ele se faz ali mais constante sobre os técnicos e auxiliares de enfermagem, que são as pessoas que lidam ali mais diretamente com a vítima no atendimento pré-hospitalar. Por quê?
esse fato assim, de lidar mais diretamente com a vítima faz com que o profissional tenha que ter um cuidado mais, um contato mais direto com a vítima, um contato, né, que pode levá-lo a estar em contato com materiais biológicos. Então, ele tem ali um risco sim de acidente de trabalho. Então, é importante a gente saber que todos os profissionais do atendimento pré-hospitalar estão expostos aos riscos biológicos. Porém, isso se faz de forma mais constante sobre os técnicos e auxiliares de enfermagem, pelo fato de eles terem que lidar mais diretamente com a vítima. Então, eles ali estão dispostos a todo tipo de situação e acidente, né, de tipo biológico. Então, um outro risco aí que eu citei, que se faz mais presente aí no cotidiano da equipe do atendimento pré-hospitalar, é o risco ergonômico, que envolve a biomecânica, né? Seria o esforço físico intenso, ter que levantar peso de forma manual, né? Muitas vezes o trabalho exige uma postura ali inadequada, né, para a saúde do profissional, produtividade, ritmos excessivos, né, um trabalho assim que exige o cumprimento de muitos turnos, uma jornada de trabalho grande. Isso tudo vai constituir o risco ergonômico. Esse risco ergonômico, ele pode trazer consequências graves, né? Todos, aliás, podem trazer consequências graves, né? Mas o risco ergonômico, ele pode trazer consequências gravíssimas para o profissional, né? Pode ficar ali com um problema na coluna, né? Um problema de saúde, muitas vezes até irreversível. Então, assim, é importante a gente ressaltar que o risco ergonômico ele não está ligado ali só com a postura inadequada, só com o esforço físico. Ele também vai constituir jornadas extensas de trabalho, né, que podem aí ultrapassar 24 horas, e isso a gente somando aí, relacionando aos riscos psicossociais e aos riscos biológicos, isso pode ser um fator ali marcante, um fator principal para patologias, para acidentes, né? A gente deve lembrar que a equipe do atendimento pré-hospitalar ela está exposta a todos esses riscos, aos riscos biológicos, aos riscos ergonômicos, psicossociais, químicos, acidentais, né? A todos eles. Então, se você soma, né, a quantidade de exposição ao risco, né, você pode aí ter uma ideia de como isso vai contagiar ali, como que isso vai impactar a vida do profissional. Né? O corpo dele vai estar passando ali por um desgaste, por um limite, né, que muitas vezes pode acarretar acidentes e patologias. Então, agora aqui eu já falei um pouco sobre os riscos aí, falei sobre a minha introdução, meu referencial teórico. Vou estar falando um pouco da minha metodologia de estudo. Né? O meu estudo ele foi bibliográfico, foi revisão de literatura, né, abordagem quantitativa, né, e o meu objetivo ao realizar esse estudo foi saber o conhecimento dos profissionais, né, a respeito dos riscos e dos acidentes ocupacionais em que eles estão inseridos, né, no atendimento pré-hospitalar, certo? E de que forma esses acidentes podem impactar, podem influenciar aí a vida do profissional. Minha coleta de dados ela foi realizada com base nas pesquisas em artigos da Cielo, Bireme, Lax, né, da REBEM, né, Revista Brasileira de Enfermagem, e em outras revistas eletrônicas, todas no período de 2000 a 2017. Então, os resultados que eu alcancei nesse trabalho, né, e a discussão, eu vou estar falando agora, né, o primeiro já foi citado, foi um estudo feito por Zapparoli e Marziali em 2006, que teve como conclusão que situações de agressão física, tentativa de homicídio, de suicídio e de muitas outras são muito presentes, né, na realidade do profissional do atendimento pré-hospitalar, né, e essa categoria de risco psicossocial, ela apresenta risco iminente, né, o profissional está ali, está exposto a esse risco de forma iminente. Já uma pesquisa feita por Nascimento e Araújo no ano de 2017, essa teve o objetivo avaliar ou confirmar, no caso, a percepção dos riscos ocupacionais por parte dos profissionais atuantes no atendimento pré-hospitalar. Ela teve como resultados que os profissionais do atendimento pré-hospitalar, eles têm conhecimento dos riscos aos quais eles estão inseridos, eles têm conhecimento de todos os fatores de risco, de todas as cargas
de tudo de pesado que ocorre no seu cotidiano, eles conseguem identificar isso, então eles estão cientes, né, de grande parte aí das coisas, né, dos perigos a que eles estão inseridos, né, e eles consideram ali a sobrecarga do trabalho aliada à estrutura organizacional do ambiente ali de trabalho, né, a sobrecarga aliada a isso, né, isso, fatores determinantes assim para potencializar o risco ocupacional, como já foi citado. Se você soma isso tudo, você vai ver ali um risco potencial, um risco grande de um acidente ocupacional. Já Souza et al., né, pesquisa do ano de 2014, afirma assim que em relação aos riscos ergonômicos, há falhas no funcionamento do sistema ali de trabalho do atendimento pré-hospitalar, e esses fatores eles contribuem, eles levam o profissional a ter que realizar improvisos, né, manobras ali, né, mais improvisadas para que o trabalho seja cumprido, né? Isso tudo pode acarretar uma frustração, um desgaste ali no emocional do profissional, né? E torna ali o profissional fragilizado, né? Tanto nos laços afetivos, né? Muitas vezes o profissional em prol ali do serviço ele precisa sacrificar os momentos de lazer dele, né? Uma realidade aí que a gente precisa saber que existe. Então, muitas vezes ocorre isso aí. É necessária uma certa improvisação, uma manobra, né, aqui e ali, né? Isso tudo somado ao cansaço físico, ao estresse, né, do trabalho, distúrbios de sono, pois tem jornadas que ultrapassam aí 24 horas, que chegam a 24 horas. Isso tudo também potencializa ali o risco ocupacional. Então, já chegando aí nas considerações finais, foi concluído que os profissionais do atendimento pré-hospitalar, eles têm conhecimento, né, eles têm noção dos riscos aos quais eles estão inseridos, né, eles foram capacitados para lidar com situações de riscos, né, e eles sabem até mesmo identificar, né, grande parte sabe até identificar os tipos de risco que eles encontram no ambiente de trabalho, né, e é importante ressaltar que condições inadequadas de serviço, tanto em relações interpessoais dentro do ambiente de trabalho, como falta de estruturação ali do ambiente de trabalho, né, deixa também o profissional suscetível a riscos biológicos, a riscos psicossociais e a riscos ergonômicos. Então, por fim, a minha pesquisa partiu da hipótese de que é de extrema importância que a gente saiba que os profissionais, os colaboradores do APH, que eles tenham conhecimento a respeito dos riscos ocupacionais, dos acidentes ocupacionais, aí que eles podem estar inseridos no seu ambiente de trabalho, bem como é importante que eles saibam, que a gente saiba também a correta utilização das precauções padrão, dos equipamentos de proteção individual e como lidar com situações de risco, né? A que recursos recorrer, né? A quem recorrer, como lidar, né? De forma geral, como lidar com situações que envolvem ali risco ocupacional ou risco acidental, uma vez que há fatores presentes no ambiente de trabalho do profissional que deixam o profissional, como foi citado, cada vez mais expostos a esse tipo de risco. Então, essa hipótese ela foi confirmada, né, partindo do pressuposto que o não conhecimento a respeito do descarte de material pérfuro cortante ou a realização ineficaz de procedimentos padrão, né, esses e outros fatores, né, eles precisam garantir a segurança dos atuantes no APH, né, e o fato de o profissional não saber fazer ou o fato de o profissional acabar se esquecendo de fazer, deixando de fazer, pode deixar o profissional tão exposto ao risco quanto qualquer vítima que seja atendida pelo sistema do atendimento pré-hospitalar. Então, é isso o vídeo, eu espero que não tenha restado nenhuma dúvida, né? Já agradeço as orientações da minha professora Adriana, né? Da coordenadora geral do curso, Keila. Então, até mais.